É isso aí, pessoal. Boa tarde para vocês. Estamos aí, né, nessa terça-feira e, felizmente, estamos vendo um movimento muito positivo aí para o Bitcoin, né? Como a gente pode ver aí no gráfico, até poucas semanas atrás o pessoal estava achando que o mundo ia acabar, né? E estava totalmente pessimista, né? A maioria está muito pessimista, chamando de bear market. E no final das contas, o Bitcoin está fazendo justamente o oposto, né? Ele está se mantendo de forma muito resiliente e subindo, né? Ontem e hoje tivemos altas bem expressivas aí no gráfico diário dele, que demonstra que a força vendedora está cada vez mais perdendo, né, espaço e está abrindo margem para os touros aí voltarem a dominar o mercado, tá? A perspectiva aqui entre essa e a próxima semana é extremamente positiva, tá? A gente está se mantendo não só acima, né, dos 80 mil dólares aqui, como também estamos aí no semanal, né? Embora ainda estamos numa terça-feira e já temos um grande pavio verde aqui, demonstrando que muito provavelmente a gente pode chegar aqui próximo da casa nos 96 ainda essa semana, dependendo das coisas como forem. Tá bom, pessoal? Já que a gente começou muito forte essa semana, né? A força compradora aí está bem posicionada, né? E como a gente já tinha falado anteriormente, enquanto a gente se mantiver acima aqui dos 78 mil dólares, a perspectiva é que o Bitcoin continue a sua trajetória ascendente para os próximos meses aí, tá? Entre maio e até mesmo junho. Então eu acredito que o que nós precisamos aqui agora, na minha visão, é superar de uma forma forte os 96 mil dólares para confirmar esse rompimento e aí, consequentemente, buscarmos aí entre 130 e 140 mil dólares, pelo menos, no final aí desse ciclo de alta dele, tá? Alguns estão até mais otimistas pensando em 200 mil dólares. Não sei se chegaríamos a isso ainda esse ano, mas a perspectiva é que eu acredito que entre 140 e 150, que seria o meu preço-alvo, a gente chegue. Tá bom? Então a gente olha o gráfico semanal, né? Estamos ainda dentro desse canal aqui abaixo dos 96, mas também bem acima dos 78 mil dólares. Então isso está abrindo margem para a gente em breve poder tentar sair dessa caixa aqui, tá? Que nós nos encontramos atualmente, né? Que já estamos aí desde fevereiro aí brigando nessa faixa de preço, mas a gente pode ver que a força vendedora ela foi se esvaindo, né? Ela está perdendo força, isso indicando aí uma possível retomada da tendência de alta do Bitcoin, tá? Então eu acredito que a gente só precisa agora superar os 96 mil dólares para de fato a gente continuar uma trajetória ascendente aí, extremamente positiva. E não só o Bitcoin, né, pessoal? As altcoins também, se vocês verificarem o mercado das altcoins, que é o gráfico que eu sempre trago aqui para vocês, ele está se mostrando mais otimista, né? Desde o dia 9 de abril, a gente teve um fluxo maior de entradas e poucas vendas, né? A força compradora aos poucos está se mostrando aí forte e se mantendo acima dos 700 bilhões aqui, que era o nosso risco, né? Se a gente estivesse caindo ainda aqui e viesse abaixo dos 700 bilhões. Mas isso não aconteceu e estamos se mantendo de uma forma bem interessante aqui esse patamar de negociação. E acredito com certeza que o Bitcoin ele continuar subindo, né, nas próximas semanas, vai abrir margem do apetite do pessoal para risco. Lembrando, pessoal, que a altcoin é extremamente volátil, então muitas das vezes, quando ela começar a subir, a subida dela pode ser muito similar ao que nós vimos aqui, tá? No ano passado, né? Foi uma subida de um mês, ela saiu aqui dos 600 bilhões e chegou a 1,5 trilhão, tá? Então a gente tem uma perspectiva de out-season ainda, tá? Acho que vamos ter ainda uma janela de tempo muito boa aí para quem tiver posicionado em altcoin, que vai conseguir fazer um bom dinheiro nesse período, tá? Embora é uma janela de tempo curta, mas quem tiver posicionado vai conseguir aproveitar muito bem ela, tá? Porque geralmente ela costuma durar aí entre 4 5 semanas no máximo, tá? Dependendo da intensidade. Então, na minha visão, eu não acredito que ela supere maio, tá? Então, se nós tivermos uma janela para as altcoins se valorizar, vai ser agora entre essa para a próxima semana e durante o mês de maio, tá? Mas dificilmente em junho as altcoins tendem a subir,
tá? Então a janela de tempo que a gente tem aí são de poucas semanas. Mas é justamente o que eu espero, tá? Eu espero um reteste aqui dessa faixa. Acho que difícil a gente superar ela, mas eu acredito que a gente possa vir a retestar e trazer um grande valor aí para as altcoins de uma forma rápida, para o pessoal poder aproveitar, tá? Muitos que ficaram presos, a gente às vezes saindo 0 a 0, né? Quem comprou topo, quem conseguiu foi comprando agora onde elas estão a níveis realmente baixos pode se beneficiar. Tá bom? Lembrando que nós aqui no Auto Season Index também, felizmente, estamos baixo, né? Que é justamente as oportunidades melhores baseado no projeto que você está investindo, nos fundamentos dele, no histórico de preço dele, até que ponto ele está sendo atrativo, né? Ele está subvalorizado? Se ele está, você está num bom momento de compra, tá? Evitem comprar topo novamente. O pessoal sempre acaba comprando nessa região aqui, espera confirmar que está em out season para querer comprar. E aí é justamente onde todo mundo acaba se lascando, porque quando a gente chega aqui, na verdade você vai estar comprando o topo, tá bom? E então é isso. O aumento do apetite de risco pode começar a surgir com o Bitcoin aí ultrapassando os 96 mil dólares e tendo uma trajetória aí bem interessante entre maio e junho que a gente vai observar de perto, tá bom? E você que está aí comprando o Ethereum, né, ou outras altcoins, também pode ficar tranquilo, tá? Principalmente o Ethereum, como eu já havia mencionado para vocês no outro vídeo, né? A gente está vendo um Ethereum aí num preço que a gente não via desde 2023, 2022, né? Que são essas duas caixas aqui. Então, quem está comprando o Ethereum dentro dessa faixa de preço, eu vejo que está comprando o Ethereum com um ótimo preço, tá? Está comprando barato, considerando o atual ciclo. Tá? Dificilmente ele vai, pelo menos a um prazo, cair abaixo desse nível aqui dos 1.400, 1.500 dólares, tá? Se você estiver comprando ele aqui, ele está bem sobrevendido, tá? Na minha visão. Então a chance aí dele também entre maio e junho performar bem é muito positiva, tá? Porque da mesma forma que ele caiu muito rápido, ele tem a tendência também de se recuperar com uma força considerável, tá? Às vezes é coisas igual aqui, por exemplo, né? Foram coisas de poucas semanas do início do ano passado para ele sair aqui da casa dos 2.000 dólares e ser vendido aqui a 4, né? A mesma coisa nós vimos aqui em novembro do ano passado, foi coisa de algumas semanas, né? 4, 5 semanas, ele saiu de novo da casa dos 2.400, 2.500 dólares e o pessoal realizando lucro aqui em 4.000 dólares. Então, assim, não que exatamente a história sempre se repete da mesma forma, mas é um ativo que a gente tem um histórico de preço muito sólido, né? Desde 2021. E a gente tem esses períodos, né, de bear market como referência e a gente vê de fato, consegue identificar, somado o RSI, a questão da força de compradora com a força de venda, consegue identificar que realmente um ativo está a um preço muito atrativo, tá? Então, sigo também interessante, quem está comprando o Ethereum está comprando a um ótimo preço também, tá bom? Eu não compraria Ethereum se ele estivesse acima dos 3.000, 3.200 dólares, eu já não compraria, tá? Porque às vezes, infelizmente, é isso. O pessoal começa a querer comprar quando ele mostra sinais de alta, né? E aí, quando você vai ver em uma semana, igual aqui, por exemplo, que ele chegou a valorizar quase 30% numa semana. Ou seja, a pessoa não teve nem tempo, né? Quando foi entrar, já estava pegando ele a mais de 3.200 dólares, né? Ou seja, estava pagando mais caro já, tá? Então você tem que aproveitar justamente o quê? Essas oportunidades onde o preço está atrativo, onde você vê que os indicadores estão interessantes. Que é aquilo, a gente está com muito barulho aí na parte de macroeconomia, perda de isonomia em xeque, né, dos Estados Unidos com a China e com os outros países, mas isso não é de hoje, né? Esses conflitos sempre existiram, sempre vão existir. O mercado especulativo, as pessoas que trabalham com o mercado especulativo, os gestores, eles não vão deixar de existir, vai todo mundo vender tudo e ficar todo mundo comprando ouro e dólar, não. Tá? Isso a gente está vendo uma ruptura cada vez maior desse sistema e as pessoas começando a migrar de uma maneira mais rápida entre os ativos. Hoje o dólar não tem, embora seja ainda um ativo muito forte, ele anda perdendo a credibilidade de investidores que hoje tem muito mais informação e vê mais instabilidade do governo. Isso é extremamente benéfico para o Bitcoin. Quanto mais os governos se demonstram inertes, se demonstram totalmente ineficientes para manter o controle, né? Seja inflacionário, seja de gastos,
as pessoas, investidores começam a ver que tudo que está na mão do governo não está prosperando. Na verdade, está acontecendo o contrário, né? Você está perdendo poder de compra, você está vendo seu dinheiro se desvalorizar, você está vendo aumento de gasto público, de dívida pública, e parece que você começa a não ver solução. E aí, o que que é a solução para o investidor? É começar a procurar ativos que tenham um efeito deflacionário, que ao mesmo tempo te dê segurança. E o Bitcoin ele é ainda melhor do que o ouro, por quê? Porque além dele ser deflacionário, ele te trazer segurança, você tem a propriedade dele de fato. Você não tem a mesma dificuldade de vender o Bitcoin da forma que você teria de vender o ouro, por exemplo, né? Não tem intermediários, não tem terceiros. Então é uma revolução financeira e psicológica do mercado muito grande, tá bom? Então é isso. Vamos aguardar as próximas semanas, mas as perspectivas são extremamente positivas, tá? Eu vejo aqui que a questão de pressão vendedora, a maior parte do que tinha que ser vendido, o pessoal já vendeu no desespero nesses últimos meses, principalmente fevereiro e março. E eu tô vendo que o gráfico nos mostra aí que a pressão de venda está cada vez menor, tá? Favorecendo aqueles que chegam primeiro, né? Quem está comprando, acumulando bons ativos primeiro vão ter um maior retorno. Quem pegar o ônibus andando, o bonde andando, vai fazer menos lucro e cada vez mais que um ativo começa a subir e você vai entrando nele depois, a sua chance de não ter êxito fica cada vez maior. Ao invés de você comprar um ativo aqui, você começar a comprar ele aqui, começa a comprar ele aqui. Quando você vai ver, você já está pagando um valor que estaria sobrevendido, sobrecomprado, tá? Perdão. Então você tem que tomar cuidado, tá? Ou seja, ninguém está querendo comprar ele quando ele está aqui, mas você vai querer comprar ele quando ele estiver nessa faixa de preço, né? Você vai querer pagar mais de $3.000 no Ethereum, sendo que você podia ter comprado a 1.500, 1.600, 1.700. Então é isso que vocês precisam ter em mente, tá bom? Tem que ter esse planejamento e não deixar essa psicologia do mercado interferir no emocional de vocês a ponto de vocês tomarem sempre a mesma decisão errada, que é comprar topo e vender no fundo. Que muita gente, infelizmente, fez isso outra vez, né? Foi querer comprar altcoin na primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro foi a última, né? Nós já estávamos no fim da alt-season. Tá? Todos os indicadores ó, mostravam, né? A primeira semana de dezembro que chegamos ali a atingir a out-season já era o fim, né? Nos dias seguintes o mercado desabou, né? Seja o Ethereum, seja qualquer outro ativo que você pegar, você vê que ele despencou, né? O mercado ele despencou, tá? O Ethereum não sobreviveu, né? Chegou na segunda semana de dezembro para frente, foi queda. Qualquer outro ativo que você pegar, por exemplo, seja ele o mais aleatório possível, a Gala, por exemplo, né? Vamos pegar aqui a Gala. Também, primeira semana de dezembro foi a última. Segunda semana de dezembro veio despencando. Qualquer ativo que você pegar, você vai ver que a, a queda dele foi praticamente idêntica, tá? Foi praticamente a jogada ensaiada, porque todos os indicadores já estavam dando para isso. A Cake também, primeira semana de dezembro, última semana de alta, depois queda, né? Então, assim, pessoal, é justamente essa psicologia que vocês têm que evitar, tá bom? Não comprar topo, tá? A gente tem indicadores, a gente traz informação justamente para ajudar vocês, para que vocês não consigam não cair nesses erros, tá bom? Aguardo vocês aí no próximo vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos acompanhar de perto aí o mercado essa semana, tá bom? Fui!